Primeiro eu gostaria de pedir licença à igreja para tirar essa mordaça, essa máscara, que eu creio que vai ser por pouco tempo. Está chegando a hora. E pastor, olha, eu me sinto muito feliz, até constrangido com tamanha bondade do Senhor, em escolher o melhor da casa, um vaso de barro simples, que quebra fácil, como eu, para poder estar ministrando numa igreja que desde o primeiro momento que nós pisamos ali no corredor, nós pudemos sentir a presença de Deus tal que eu poderia ir embora, que eu já estou edificado. Com os louvores aqui cantados, as palavras aqui proferidas, as orações feitas, meu coração e de minha família se encheu alegremente. Queria agradecer você, que desde que eu conheci, homem de Deus, um presente para a igreja do Avivamento Floresta, um menino que exala o bom perfume de Cristo no olhar. Vocês já viram quando ele fala de Jesus, os olhos dele brilham. E a Bíblia diz que a gente precisa dar honra a quem merece honra, né? Pastor Eudes, Rafaela, pessoas que nós conhecemos já há algum tempo e que nós carregamos aqui dentro do coração, embora não convivamos cotidianamente juntos, mas quando estamos juntos é sempre uma palavra de carinho, é sempre uma reciprocidade, que eu entendo que isso vem do Espírito Santo de Deus. Pastor Eudes aqui já mencionou, vieram comigo minha família, minha esposa Hélida, que eu sou casado há 20 anos com a mesma mulher, viu pastor? Isso está demodê já, né? Hoje em dia quase não se vê mais isso, mas de relacionamento a gente já está beirando os 27. Minha filha Emily, de 18 anos, e meu filho Emanuel, que dia 4 próximo vai fazer 13 anos. Somos uma família feliz, mas a nossa felicidade não nos exime de problemas, de dificuldades, mas estamos ancorados no alicerce, que é a rocha firme, que é o Senhor Jesus. Estou à vontade, viu pastor? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E o pastor Eudes lançou moda, esse toquinho, o dia que ele foi lá no Primavera nos abençoar, ele pediu que o nosso ministro de louvor ficasse fazendo lá uma musiquinha, e desde então, todo domingo, o ministro de louvor fica fazendo um toquinho lá atrás. Então esse homem, além de ser extremamente abençoado, né, colhendo os frutos dos milagres do Senhor, a gente teve a oportunidade de compartilhar um pouquinho no gabinete ali, ele falou das mãos poderosas do Senhor sobre essa igreja, de como Deus tem sido bom, como Deus tem sido bondoso, e Deus usa pessoas. Eu tenho convicção que Deus está usando você, e que Deus está usando cada um dos irmãos que fielmente tem contribuído, tem disposto o coração para ajudar, para orar, para caminhar junto com Ele. Sejam os braços dele, ajude Ele, cuide dele, porque sozinho Ele não consegue fazer nada. Ele precisa de você, Ele precisa do povo de Deus instaurado aqui neste lugar, amém? Pastor Eudes me ligou e disse que vocês estão vivendo nesse mês de setembro, né, o mês da independência, e a gente percebeu desde o início do mês as manifestações em todo o nosso país acerca, né, da defesa aí dos valores cristãos, a defesa da família, né, contra tantos problemas que a gente tem visto no cenário político nacional, quiçá mundial, e que reflete em nós aqui, infelizmente. Mas a Bíblia diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Não é obra humana, mas é obra de Deus. E o alvo, como ele havia me dito, é orar pela nossa nação, para que as muralhas ruam, para que o domínio de Satanás e os seus demônios sobre esse país, as hostes que talvez desde o nosso descobrimento têm tentado manipular o povo, possa cair por terra. E assim teremos uma nação forte, famílias estruturadas no Senhor, famílias que vivam de acordo com o reino de Deus. A Bíblia diz também, Paulo lá, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, ao versículo de número 13, dizendo ali para os irmãos da igreja de Colossenses, que se Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu divino amor, do império de luz. E eu entendo que existem dois reinos, um reino do império das trevas, que é regido pelo diabo e seus demônios, e também existe o império da luz, que é regido por Deus, por Jesus e todos os seus anjos. Se hoje nós estamos libertos, é porque em algum momento nós fomos aprisionados pelo pecado, aprisionados pela nossa ganância, aprisionados pelo sangue, que antes de ser passado pelo sangue de Jesus, era um sangue poluído e contaminado pelo pecado. E aí eu fico pensando sobre dependência, independência,
Pastor Eudes, eu gosto muito de história. 7 de setembro de 1822 aconteceu um marco na história do nosso país. Foi o Grito do Ipiranga, né? Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, que hoje nós conhecemos como a cidade de São Paulo, ele disse: chega! E aí ele decretou a independência da colônia portuguesa, e aí nós fomos livres. Mas fomos livres de quê? Quais eram as dependências que nós tínhamos sobre aquele país, sobre aquela nação? Ser dependente é prestar obediência. Quando você é dependente de alguém, você é obediente. Quando nós somos dependentes de alguém, de alguma coisa, nós vivemos um período de servidão, de submissão, de subordinação e de sujeição. Quando nós éramos dependentes de Portugal, nós tínhamos cunhado na nossa moeda o rosto dos imperadores portugueses, dos reis portugueses. Nós tínhamos e éramos escravizados pela corte portuguesa. Levaram nossas riquezas, nosso ouro, nosso pau-brasil. Mas se fosse só isso, estava bom. Nossos impostos eram pagos à coroa portuguesa. Nosso jeito de falar, nosso jeito de vestir, a herança aqui da Europa. Vivemos num país tropical com temperaturas altíssimas, mas a igreja adaptou. E a gente gosta de usar um terninho, né, um blazer. Isso é herança do tempo lá de Portugal. O linguajar, o sotaque, tantas coisas que a gente fala, que descendem daquela época e nós nem nos atinamos, que é assim que funciona. Mas tem muita gente dizendo que foi liberto do império das trevas, que foi transposto para o império de luz, mas continua arraigado nos mesmos problemas de outrora. Continua com o linguajar do período das trevas, continua com o egoísmo do período das trevas, continua com a falta de perdão do império das trevas. Eu gostaria de fazer essa breve introdução, essa analogia, pequena analogia, pensando no nosso país, pensando nas famílias que nós temos, nas famílias da igreja, e que nós não podemos aceitar o império das trevas contra-atacando o reino de luz. Nós somos libertos pelo poder da palavra. E tem muita gente vivendo de acordo com as normas antigas. Se você foi liberto, é inconcebível que você viva de acordo com as normas antigas, pastor. Eu gostaria hoje de estar tratando com os irmãos algo muito peculiar, algo muito particular. Eu queria contar a história de uma menininha que, mesmo vivendo no patamar de escrava, mas essa menina, ela era liberta. Ela sentiu o poder de Jesus na sua vida e ela pôde fazer a diferença e influenciar o ambiente no qual ela estava inserida. E eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo de número 5. Nós vamos ver a história dessa pequena notável. Eu gostaria de ler com os irmãos 2 textos. Primeiro, 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 5. E depois leremos, vou parafrasear aqui, 2 Timóteo 4, versículos 1 e 2. 2 Reis, capítulo de número 5, versículo 1. Acompanhe na sua Bíblia aí, querido. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, eu ordeno a vocês, pregue a palavra. É com esse imperativo que Paulo inicia
talvez as suas últimas palavras de que se tem notícia, ao seu jovem filho na fé Timóteo, ao seu pupilo, menino que já é a segunda carta que escreve para ele. E eu entendo que essa carta ela tenha um valor histórico sem precedentes. É uma carta de convocação irrevogável ao ministério, para que Timóteo se erga das suas limitações, se erga das suas desculpas e tome o lugar do seu tutor, porque a sua vida está chegando ao fim, o seu ministério também, e alguém precisa continuar. E é interessante, pastor, que nós continuemos passando o bastão da fé para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa igreja, porque um dia o Senhor vai nos levar daqui desse lugar, e quem vai continuar com a igreja de Cristo? E Timóteo recebe essa advertência para que ele se erga das suas limitações, e a gente entende que isso aqui é um resumo da vida de Paulo, o resumo da segunda carta que ele escreve a Timóteo, e ele diz que ele se erga daquilo que às vezes são suas desculpas. E essa convocação, meu irmão, minha irmã, ela é válida para mim e para você nos dias atuais. Nós sabemos que Deus não nos deu espírito de covardia, está lá na carta também, mas de poder, amor e equilíbrio. Foi o que o Paulo lembrou no seu primeiro capítulo dessa carta, lembrando que aqueles que quiserem viver de forma digna neste mundo que jaz o maligno, seriam perseguidos, seriam chacoteados, seriam envergonhados, mas que era para nós continuarmos peregrinando, olhando para o alvo, firme para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual que ele não pensou quando ele passou a vergonha do Calvário e se entregou numa cruz, para que eu e você pudéssemos hoje obter a salvação e a vida eterna nele. Bem oportuno para o mês de independência, ele nos libertou do império das trevas. Colossenses vai dizer que nós pertencíamos a um reino antigo e hoje nós pertencemos a um outro mundo. Eu e você precisamos dia após dia sermos libertos das mãos de Satanás, para que assim nós possamos experimentar o melhor de Deus nas nossas vidas. O melhor de Deus foi Jesus na face daquela cruz ali, vertendo sangue, sem culpa. Um dos ladrões que estavam ao lado dele falou assim: olha, ele não tem culpa, nós merecemos. Nós roubamos, nós aprontamos, mas ele não tem culpa. E foi por mim e por você. Que você esqueça de tudo nessa vida, mas não esqueça que foi pela graça que você foi salvo. Você não merecia, eu não merecia, nós não merecíamos, mas aprove ao Senhor conceder essa graça. E o que dizer daqueles que estão postos ali na galeria dos heróis da fé? Se você for no Museu do Louvre na França, vai estar exposto ali na galeria as melhores obras de arte. Aqueles que ficam postos nas galerias, porque são as melhores obras. E nós entendemos que na galeria ali de Hebreus 11, tantos exemplos de heróis, pessoas dos quais foram mortos de formas mais horripilantes possível. Foram cortados ao meio, foram queimados na fogueira, foram açoitados, foram serrados ao meio, apedrejados, tiveram um grande testemunho de fé, estão guardados em Deus. Exemplos para mim e para você, homens dos quais nós falamos cotidianamente nos nossos púlpitos e nos nossos púlpitos. Mas existem também, queridos, personagens dos quais não é dada descendência, hereditariedade, de onde veio, qual que era a sua situação financeira, o que trabalhou, mas que fizeram grandes feitos, que aproveitaram as oportunidades e fizeram a diferença nos lugares onde eles estavam. Algumas contrariaram as circunstâncias, extrapolaram seus limites e fizeram grande diferença. Nós lemos 2 textos, mas nem ao menos o nome dessa menina a gente sabe. Anônimos fazem parte das nossas vidas, e anônimos fazem toda a diferença. Para que essa igreja se mantenha como está, existem talvez um grupo de anônimos que pagam um preço de jejum e oração. Existe um grupo de anônimos que contribuem. Existe um grupo de anônimos que chegou antes de todo mundo aqui, ligou as luzes, ligou o ar-condicionado, limpou tudo isso aqui. Pessoas que talvez a gente nunca vai saber, talvez vocês que participam aqui da comunidade saibam, mas são anônimos.
bem como tantos outros anônimos que fizeram a diferença na Bíblia e ficaram gravados aqui na história para que eu e você pudéssemos entender como funciona a lógica de Deus. A igreja do Floresta é conhecida, pastor, como a igreja que prega a palavra. E eu sei que os irmãos aqui são bons de Bíblia. Vamos pensar em alguns anônimos. E eu sei que vocês sabem. Quem escreveu, por exemplo, a carta aos Romanos? Alguém poderia me dizer aqui? Pode chutar, vai. Pastor, eu não vale não. Quem escreveu a carta aos Romanos? Fala um aí. Quem? Tércio. Boa. Aí, boa a esposa. Ah, foi ali atrás? Muita gente acha que foi Paulo. Embora Tércio seja um amanuense não é um cara que nasceu em Manaus. Amanuense era uma espécie de escriba, de secretário. Nós não sabemos sobre quais circunstâncias Paulo não pôde escrever. Ele ditou e Tércio escreveu. Talvez você conheça o apóstolo Paulo, o homem que escreveu mais de 13 cartas. Mas você talvez não são todos que lembravam de Tércio. Mas se Tércio não tivesse colocado as suas mãos, pegado a sua caneta, a pena, não sei o que usava na época, e escrevesse, nós não teríamos a carta aos Romanos. Você quer ver outro exemplo de anônimos que fizeram a diferença? Lá em Marcos 5 conta a história de um endemoniado chamado Gesareno. E ele ficou com esse nome, um endemoniado Gesareno. Nós sabemos da história, nós sabemos que ele foi liberto. Você vai lembrar dos porcos. Você vai lembrar que os demônios pediram para que o Senhor Jesus expulsasse e mandasse todos os demônios ali, aquelas legiões para aqueles porcos. E os porcos se precipitaram. E talvez seja isso que você lembre da história. Diz a Bíblia que ao ser liberto, com o coração cheio de graça, amando profundamente aquele que havia liberto ele do império das trevas, ele fala: Jesus, deixa eu seguir o Senhor. E aí Jesus, na sua sabedoria, diz assim: você foi liberto, agora volta para a sua cidade e vai fazer a diferença lá. E diz a Bíblia que esse homem foi para uma região chamada Decápolis. Nós somos chamados Vale do Aço porque são três cidades, as maiores, né, que produzem aço. Coronel Fabriciano, Ipatinga, Timóteo. Fabriciano não produz aço, mas manufatura algumas coisas. Decápolis era uma região de 10 cidades, provavelmente maior que o Vale do Aço todo. Diz a Bíblia que esse homem foi para lá e fez total diferença. Ele mudou a história daquela cidade. Nós não sabemos a menos o nome desse homem. Você só lembra que ele era um endemoniado Gesareno. Mas antes de contextualizar a menininha que eu queria falar, eu gostaria de contar a história resumidamente para você. Presta atenção que a história é boa. Naamã, como já foi dito aqui, ele era o grande general do exército da Síria. Um homem cheio de pompas e respeitado. Onde ele passava, provavelmente, pastor, as pessoas prestavam continência. As pessoas, talvez ele quisesse tomar um café na padaria, ele não iria pagar. Nem padaria tinha na época, né? Porque ele tinha moral. Os governadores o conheciam. Pessoas de outros países o conheciam. Exércitos de inimigos o conheciam e o temiam. Um homem extremamente respeitado. Esse homem, certa vez, foi guerrear contra o exército do povo de Israel. E aí ele viu lá uma menininha. Pegou a menininha como um dos seus despojos de guerra e levou para ser serva dentro da sua casa. E esse homem ainda de alta patente, esse homem de alto nome, esse homem conhecido, ele sofria de um mal. A lepra antigamente não era algo conhecido como hoje, que é hanseníase e tem cura. E as pessoas não precisam mais sair do seu ambiente. Naquela época, além da vergonha que passava, ela ficava enclausurada num lugar para leprosos. Ninguém queria chegar perto. Era vergonhoso ter aquela enfermidade. Diz a Bíblia que ele tinha essa enfermidade. E ele chegava em casa, provavelmente na hora de trocar de roupa, ou às vezes chorando as suas dores, triste, né, compartilhando ali com seus familiares, e a menininha ouvindo. Certo dia, com o coração tomado de compaixão, ela chega para sua senhora e fala: tomara meu senhor fosse a Samaria lá na minha terra em Israel. Lá tem um profeta que curaria a enfermidade. Uma escrava vivendo liberta dentro de um ambiente terrível. Mas ela fez toda a diferença. E ela era tão diferente, pastor, que Naamã ouviu. Naquela época também, os senhores não davam importância ao que os escravos diziam. O escravo era tratado como um objeto. Não serve, troca, mata, manda embora.
E Naamã foi falar com o rei da Síria. Falou assim: olha, lá em casa trabalha uma moça. E ela disse que lá na turma dela lá de Israel tem um profeta que pode resolver o meu problema. E o rei falou assim: então tá resolvido o problema. Vou te mandar uma carta, vou te endereçar aqui ao rei. Você vai receber lá, ele vai te curar, você vem embora e resolve todo o problema. E aí diz a Bíblia que o rei, ele leva essa carta. Quando o rei de Israel olha a carta e fala assim: meu Deus, isso aqui é um pretexto para nos atacar. Eles vão romper as relações conosco. Isso é uma estratégia do rei da Síria para acabar com todos nós. Diz a Bíblia que o profeta ouviu. Eliseu ouve aquela situação e fala com o rei: rei, deixa ele vir, manda ele lá em casa. Eu vou dizer para ele que nós temos um Deus todo-poderoso e que existe profeta em Israel. E Naamã sai com toda a sua comitiva. Imagino que seriam as melhores carruagens, os melhores soldados, a melhor indumentária, toda a pompa real que o rei deliberou, né? Toda a comitiva real ali para ir com ele. E aí ele chega, fala assim: vou chegar lá e vou ser apresentado como grande Naamã. Ironicamente ele chega na casa do profeta e nem o profeta foi recebê-lo. Mandou seu secretário e ele olha e fala assim: mas cadê o profeta? Não, o Eliseu está ocupado ali. Ele mandou falar o seguinte para o senhor vai lá no Rio Jordão. E o Rio Jordão era aquele rio, poluído. Vai lá, dá 7 mergulhos no Jordão e você vai ficar curado. Naamã se indigna. Ele não sabe com quem ele está falando. Ele não sabe que sou eu, Naamã, o grande líder do exército do rei da Síria. Você já viu gente assim? Você não sabe com quem você está falando. Você já tomaram uma carteirada assim? Você não sabe quem sou eu. E aí, o primeiro invisível que fez a diferença, ele se angustiou, pegou todo mundo e falou: vai embora. Aí a turma dele falou assim: senhor, o senhor já veio até aqui, né? Tirou lá os cavalos lá da cocheira, pegou as melhores carruagens, nós gastamos tempo, vestimos essa roupa, viemos aqui. Claro que eu estou conjecturando, não está escrito assim na Bíblia. O senhor já está aqui mesmo? Vai lá e faz o que ele está falando. Se ele mandasse você fazer algo muito difícil, você não faria? Vai lá e vamos ver o que dá. E ele fala assim: poxa, lá em Damasco não tem rios mais limpos, Abana e Farpá não seriam melhor do que esse rio Jordão que eles estão mandando? O cara, vai lá, Naamã, o senhor já está aqui mesmo, para não perder a viagem, vai lá e mergulha. Diz a Bíblia que Naamã foi lá, deu o primeiro, deu o segundo, deu o terceiro, deu o quinto, deu o sexto e deu o sétimo. Diz a Bíblia que aquele homem saiu daquele rio com a pele mais limpa do que a de um bebê. E ele foi curado. E ele ficou feliz com aquele negócio. E ele falou assim: agora eu sei que existe um rei, existe um Deus, existe um que pode todas as coisas em Israel. Ele fica tão feliz, tão agradecido com aquilo que Deus havia feito, que ele pega um pouco da terra de Israel e leva para que ele possa adorar. E ele fala: olha, fala para o seu Deus aí para me perdoar. O dia que eu tiver que ir com o rei da Síria para prestar culto ao Deus dele, que eu tiver junto com ele, eu não vou adorar o Deus dele, mas eu vou ter que estar lá porque eu sou funcionário, eu vou estar junto com ele, porque eu sei que existe um Deus verdadeiro. A escrava de Naamã, essa invisível, essa miserável aos olhos humanos, essa menina que estava encarcerada e presa em um país estranho, na casa de pessoas estranhas, comendo uma comida estranha, falando uma língua que não era dela, ela tinha um coração totalmente diferente. Ela tinha um coração liberto, pastor. Ela era uma menina diferente. Eu queria tratar com vocês, meus irmãos, aqui nessa noite, que missões e libertação, elas começam dentro de casa. De que vale eu ganhar o mundo inteiro e perder os meus. Primeira responsabilidade que nós temos são com os nossos. As pessoas dentro da nossa casa sabem tudo sobre nós. Sabe a comida que você gosta, sabe o que você não gosta, sabe do seu time de futebol, sabe o Deus que você serve, sabe das suas limitações, sabe dos seus gostos. Essa menina, ela era tão diferente que a enfermidade do seu Senhor não passou despercebido para ela.
ela via a tristeza, ela presenciou o desespero, ela presenciou a vergonha, ela presenciou o sofrimento, ela presenciou o caos naquele homem. Quando ele tirava a farda e saía do personagem e entrava no ser humano, Naamã, ela via tanta tristeza na vida daquele homem. E ela, ao invés de tê-lo como inimigo, aquele que sequestrou seu algoz, aquele que tirou do seio da sua família, aquele que tirou dela a infância, aquele que tirou dela o aconchego da sua mãe, do seu pai, do convívio dos seus irmãos, ela olha com um olhar misericordioso, com um olhar de compaixão. Ela não viu ele como inimigo, como opressor, e viu nele a oportunidade de cura para a sua vida. Ela diz: olha, tem profeta lá na minha cidade, tem profeta lá no meio onde eu moro, onde eu morava, e eles vão fazer a diferença na sua vida. A Bíblia diz que, em Lucas 6,45, que o homem do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro do coração tira o mal, porque a boca fala o que está cheio o coração. E ela perdoa aquele homem. Muitas vezes a gente tem um coração tão duro, foi liberto do império das trevas e veio para o império da luz, mas a gente está praticando tanta coisa lá do império das trevas, coração tão endurecido, tanta dificuldade de perdoar, coisas tão pequenas, que sabotam a gente mesmo. Lá na nossa igreja a gente, trimestralmente, por causa da pandemia, a gente ficou muito tempo sem fazer, a gente faz um trabalho que chama Face a Face com Deus. É um retiro bacana, a gente tem um momento de ficar sós com Deus ali, algo de Deus para a vida da gente. E uma das ministrações, Deus me dá a oportunidade de ministrar ali aos homens. E no meio dessa ministração, existe um vídeo que eu já fiz isso umas 25 vezes. E toda vez que eu vou passar, eu me quebranto e eu me emociono, porque é lindo o poder de Deus. E esse vídeo conta a história de um homem, de um serial killer. Um homem que matava muitas mulheres, mas antes de matar ele abusava. E ele matava as mulheres com requinte de crueldade. E esse homem, após ter matado dezenas e dezenas de mulheres, esse homem foi preso. E no dia da sua audiência pública desse serial killer, talvez num auditório parecido como esse, ele estava em destaque, ladeado por 2 seguranças, e as pessoas subiam ao púlpito, à tribuna, e os parentes das vítimas pelos quais ele abusou, e ele torturou, e ele matou, iam falar sobre esse homem. E a maioria delas começava a dizer assim: eu quero que você tenha uma morte lenta, eu quero que você vá para o inferno, eu quero que o sofrimento que você fez a minha filha, minha irmã, minha mãe, minha esposa, seja 10 vezes mais, e que você sofra cada gota do sangue que você tirou dessas pessoas. E aí vinha uma segunda, isso aí durou o dia inteiro, e vinha uma outra e falava assim: eu quero que você vá para o inferno, eu quero que você morra, você é um demônio. E esse homem permanecia, parece que cada insulto que ele levava afofava o ego dele, e ele ficava sisudo, se achando cara, e outro vinha falava, e outro vinha falava, e outro vinha falava, e no finalzinho entra um senhorzinho, fortinho, cabelinho branco, aparentando ter seus 70 e tantos anos. Ele sobe a tribuna, e ele pega o microfone e diz assim, eu esqueci o nome do moço, Senhor fulano de tal, você me colocou numa situação difícil, porque agora eu vou ter que exercitar aquilo que eu prego há muitos anos. Diferente de todos os parentes dos entes queridos que se foram, eu não te odeio, e eu te amo no amor de Jesus, e eu te perdoo. E o semblante daquele homem sisudo, serial killer, cheio de si, começa a chorar. Ele fala: como pode eu fazer o que fiz com a filha dele e esse homem me perdoar? Sabe por quê, irmãos? O amor de Deus traz cura, o amor de Deus traz perdão, o amor de Deus transforma, o amor de Deus muda a ótica. Eu não posso viver no império da luz e ficar preso no império das trevas.
Pastor Eudes aqui na sua ministração disse que nós não temos que absorver as mentiras que Satanás tenta falar nos nossos ouvidos. Não se tem notícia desse homem se ele foi condenado ao corredor da morte, mas que o perdão daquele pai que teve a sua filha estuprada e morta fez a diferença na vida dele. E aí nós percebemos que famílias estão estraçalhadas, esmiuçadas, perdidas por falta de perdão. E não se sabe nem o motivo do qual as famílias não se falam. Em 2020 eu estudei Instituto Bíblico Eduardo Lanes, em Patrocínio, lá no Triângulo Mineiro. E dentre as disciplinas que a gente tinha para concluir, tinha uma disciplina que chamava Orientação de Vida Cristã, dada pelo saudoso pastor Luiz Ricardo Monteiro, já faleceu no ano passado, um homem de Deus, um homem que servia Deus nas ações dele. E em uma de suas atividades, ele disse assim, a gente estudava 30 dias lá, e voltava para casa, e tinha as tarefas que a gente deveria estar mandando para ele no decorrer do ano. E uma das suas tarefas, ele disse assim, olha, você vai ter esse mês, como se fosse hoje o mês de setembro, você vai fazer ações boas e práticas para a sua família. Você vai levar para tomar um sorvete, você vai arrumar uma casa para sua mãe, você vai, sei lá, fazer uma comida, fazer uma bondade para a sua família. E uma das alunas lá da minha sala, que até ia comigo, porque eu saía daqui de Timóteo e ia pegando a turma, né? Nova Era, Belo Horizonte, e seguia, sentido Triângulo Mineiro. Sempre eu ia com o carro cheio. Essa menina é aqui de Nova Era. Ela começa a esboçar muita tristeza, querer chorar. O pastor Luiz Ricardo, com muita sabedoria, pergunta, filha, o que aconteceu? Ela falou assim, pastor, talvez ano que vem eu não volte. Eu não tenho condições de concluir essa atividade. Não tenho. Por que, filha? Disse ela. Eu tenho uma irmã que há muitos anos a gente não se fala. E para resumir a história, nós nos odiamos. Se ela está num corredor, em um ambiente da casa, eu estou no outro. E eu não tenho condições de fazer isso. E o pastor chamou, conversou. E ela voltou no carro falando assim, gente, vamos despedindo, vamos aproveitar, que é a última vez que eu vou subir com vocês, porque eu não volto ano que vem, porque essa atividade eu não tenho condições de fazer. E o pastor Luiz Ricardo percebeu a dificuldade dela, ligou, falou, filha, tentar você pode. E aí no primeiro mês, com muito medo, muito receio, ela pega e prepara uma comida, estavam todos na sala, ela faz um prato especial, sabe aquele especial? Colorido, cheio de coisa, e vai e entrega na mão dessa irmã. A irmã olha para ela, quase praguejando, falou, o que ela está querendo comigo? Está querendo me afrontar? Ela sabe que eu detesto ela. Primeiro dia. Depois essa menina, quando a irmã dela saiu para trabalhar, ela entrou no quarto da irmã e fez uma faxina. Deixou um brinco, deixou cheiroso, deixou o ambiente gostoso. E a irmã chegou e falou assim, não é possível, está querendo me chamar de porca, só pode, ela me detesta. E assim foi, fazendo coisas, fazendo bondade, entregando coisas na mão. Ao passo que no final de 30 dias, essa irmã chega para ela, pastor, chorando. Eu não sei o que aconteceu com você, minha irmã. Eu não sei o que foi transformado dentro de você. Eu não sei o que esse Deus seu falou com você. Mas eu quero esse Deus seu. Porque se Ele mudou você desse jeito, Ele pode fazer todas as coisas. E sabe, pastor, elas nem lembravam porque elas estavam brigadas. Talvez coisa da infância. Talvez você carrega uma mágoa que você não sabe nem o que houve. Você não está falando com seu irmão, com seu parente, com seu pai e sua mãe. Você não sabe nem o motivo. Mas só que por causa do orgulho e a falta de perdão, a gente esquece de poder viver a bênção de Deus. A gente esquece de ver Deus agir nas pequenas coisas. E Deus reestruturou a família dela. E ela voltou. E ela testemunhou isso lá no seminário. E houve um quebrantamento, sabe? E onde eu vou eu levo essa história. Porque mexeu comigo, mexeu com todo mundo. E pode ser a história da sua vida. Pode ser que você está vivendo um negócio desse. Tudo que você faz ou que te faz, você só entende para o lado errado.
A pessoa que você quer abençoar só entende pro lado errado. Missões começam assim, dentro de casa. E começa através do perdão. Perdão, irmãos, não é amnésia. Perdão não é esquecimento. Isso é Alzheimer. Perdão é lembrança sem dor. Você vai lembrar do episódio, mas aquilo não vai te fazer mal. Você vai lembrar do episódio e vai lembrar que Deus pode e restaura qualquer episódio ruim na sua vida. Sabe, a gente precisa, Augusto Cury, no seu livro Superando o Cárcere da Emoção, ele disse que mesmo em momentos de escravidão, quem é de Deus consegue ter uma mente livre. A exemplo disso, essa menina, que deixou tudo escrito para que a gente venha viver. Sabe, nós precisamos da oportunidade de falar dos milagres do Senhor para a nossa família. Ainda que você ache que é um milagrinho, mas não existe milagrinho nem milagrão, existe milagre. Existe a intervenção divina. Existe o sopro do Espírito Santo que mudou todas as coisas. Para de achar que tudo é interesse. A gente acha que tudo é interesse, sabe? A gente acha que o outro está fazendo para a gente porque ele está querendo interesse, ele está querendo alguma coisa lá na frente. E aí, isso desbanca até uma das teorias de Freud. No tempo de Freud, Freud achava que o bebê mamava, procurava, chorava a mãe, mamava só por causa da fome, pelo interesse. E aí, anos mais tarde, de acordo com os estudos, ele descobre que não era somente o leite, mas era o olhar da mãe, era o carinho, era o colo, era a quentura, sabe, era o sentimento de proteção. Quem sabe você precisa fazer isso dentro da sua casa? Olhar no olho, sabe, olhar no olho e valorizar, sabe, poxa mãe, que comida gostosa que você fez. Meu filho, como que você arrumou essa casa? Ficou show de bola. Valorizar as pequenas coisas. Às vezes a gente veste a capa de cristão, a gente usa um evangeliquez bonito com os de fora, a gente é educado demais com as pessoas da porta para fora, e às vezes a gente trata dos da porta para dentro com casca e tudo, como se não fosse dignos, ó Deus, de receber o nosso carinho, o nosso cuidado, o nosso zelo. Assim como aquele bebê que depende do olhar, que você olhe com ternura, você olhe com agradecimento, você olhe com compaixão. É disso que nós estamos precisando. A gente vê famílias estilhaçadas, famílias perdidas, pessoas talvez querendo levantar altares fora de dentro de casa, com o altar completamente destruído dentro de casa. Nós precisamos restaurar os altares dentro de casa. Quantos irmãos não se falam, quantos maridos com esposas, somente trivial. Quantas blasfêmias às vezes a gente fala dentro de casa, reclamando. Às vezes menino faz isso com muita frequência, né? Abre a geladeira porque não tem um negócio gostoso, fala assim, pô, não tem nada aqui dentro dessa casa, não é assim? Ou é só lá em casa? Às vezes você acabou de fazer compra, mas não tem, sei lá, um choquito. Aí o menino fala assim, mas não tem nada dentro dessa casa. E a gente é ingrato. E assim somos com Deus. Deus tem nos abençoado cotidianamente. Mas parece que nós perdemos o amor, perdemos o altar, perdemos a aliança. E só conseguimos ver o juízo de Deus em nós. E nós precisamos reavaliar o conteúdo do nosso coração, para de fato sabermos se somos missionários ou se estamos vivendo uma experiência cristã meia boca, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder aqueles que estão dentro de casa. Missões começa dentro de casa. Segundo ponto que eu gostaria de ressaltar com vocês, que me chama a atenção na vida dessa menina, que eu e você precisamos nos posicionar em relação à nossa fé. Quantos e quantas pessoas passam por nós, quantos estranhos chegam até nós de maneira inusitada. Pessoas vêm ao nosso encontro, você está no caminho delas e Deus coloca elas muitas vezes no seu caminho, para que você faça a diferença, para que você diga pelo menos um Jesus te abençoe, você tem valor, conte comigo, estou aqui para o que der e vier. Oportunidade talvez na fila de ônibus, o ônibus está demorando chegar, ao invés de você murmurar e começar a reclamar, porque esse negócio de murmuração é contagioso. Você começa a falar, mas o ônibus, ó,
tinha que passar agora. Aí o outro fala assim, é mesmo, né? Tinha que passar. Isso é problema da empresa. Não, na empresa não, porque eles não estão pagando direito. E começa o furdunfo ali, e o pessoal começa a maldizer e falar mal de todo mundo, e você está no meio. Você que saiu do império das trevas e veio para o reino de amor, para o reino de luz, está compactuando com coisas erradas. Querido, quem não é missionário, é um campo missionário. Abra sua boca. Pessoas estão sedentas de ouvir a voz de Deus. E Deus, Ele quer se personificar através de você. Você é o Deus que as pessoas não conhecem. A sua casa é a igreja para o seu vizinho. Você é o sacerdote para aqueles que não têm oportunidade de vir aqui à igreja. E aí a gente vê muitos homens pisando na bola. Homem, você é o sacerdote dentro da sua casa. Você que tem que levar o pão, o alimento físico, mas você tem que levar o alimento espiritual. Muitas mulheres sobrecarregadas dentro de casa, levando fardos pesadíssimos, porque os homens estão encostando nas mulheres. E depois criticamos que as mulheres estão querendo tomar o lugar dos homens. Ou será que os homens estão fazendo vista grossa para suas responsabilidades? Eu vejo pessoas, pastor, empolgadas com time de futebol, com partido político A ou B, e tão tímidas para falar do amor de Deus. Acham que precisam fazer um curso, acham que precisam frequentar um seminário. Se simplesmente abrir a boca, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos revela que Ele vai falar por nós. Nós precisamos abrir a boca. E nós tentamos desqualificar e colocar, separar os guetos pelos quais nós queremos ou não queremos falar de Jesus. Ah não, eu não subo a favela porque lá o pessoal é meio perigoso, eu não tenho assim muita habilidade para falar com esse pessoal. Ah, eu não visito cadeia porque não é a minha praia. Ah não, falar para esse povo riquinho aí não é comigo não. Eles não querem nada, a gente fala e não tem resultado nenhum. Mas eu sempre me lembro, não é que as pessoas não querem nada com nada, é porque não foi oferecido algo melhor. Se um pitbull estiver roendo um osso, aquele osso suculento, tenta tirar da boca dele se você consegue. Mas pega um contrafilé, aquele, sabe, de domingo, que a gente faz na churrasqueira, aquele contrafilé, com um dedinho de gordura, joga para ele. Eu duvido que ele não vai largar o osso e vai pegar o contrafilé. Muita gente está morrendo sem Jesus, não é porque ela não quer nada com nada, é porque não foi oferecido nada melhor. Você tem o contrafilé nas mãos, você tem o pão que mata a fome, você tem a água que desce do trono que mata a sede. Por que você está calado? Por que você está com vergonha? Se não lembra o versículo da Bíblia, conta os milagres que Deus fez na sua vida, na sua história. Fala da quantidade de pessoas que você perdoou e que foram perdoadas por você. Fala que na sua mesa nunca faltou, que você tem emprego, que você está debaixo de um teto, você não dorme na rua. Sabe por quê? Isso é Deus que dá. Não é fruto do nosso merecimento, nem da nossa capacidade, do nosso intelecto, da força do nosso trabalho, não é nada disso. É porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Abre a boca, sai da timidez, sai, sabe, daquele momento de deixa que alguém vai falar. Pastor Eudes é que vai falar, ele está ali no Floresta, qualquer coisa, né, eu chamo o pastor para falar. Vão ter oportunidades que você não vai conseguir chamar ninguém, é você. Abre a boca, abre a boca, ofereça o pão da vida. O mundo espera que você ofereça o pão da vida. Por que que uma pisada de bola de um cristão é um escândalo tremendo, e talvez das outras pessoas é algo corriqueiro? Porque o mundo espera que o povo de Deus se posicione de uma forma diferente. Um escândalo político de um ímpio não tem tanta visibilidade, mas se alguém que se declara cristão faz alguma coisa que não está dentro dos padrões, isso é visto no cenário nacional e mundial. Por quê? Porque ainda esperam da igreja
um posicionamento diferente. E Deus quer usar a minha vida e quer usar a sua vida também. Seja um missionário dentro da sua casa. Nós precisamos nos posicionar em relação à nossa fé. E para nós terminarmos essa noite, nós precisamos entender que a nossa condição não pode ser empecilho para que se evite a pregação do Evangelho. Aquela menininha tinha tudo para desistir. Aquela menininha tinha tudo para fazer vista grossa e deixar Naamã apodrecer na sua lepra. Assim, agora ele vai me pagar. Ele vai me pagar. Isso é a mão de Deus. Deus está pesando a mão nele. Deus é amor, mas é justiça. A gente tem uns jargões já prontos, né? Umas frases de efeito. Uns negócios até bonitos assim quando a gente fala. Mas o sinônimo disso é falta de perdão. Falta de amor. Ela tinha tudo para ficar calada. Distante da terra dela, distante da proteção dos pais. Imagina um adolescente, 14, 15 anos, 16 anos, longe dos cuidados do pai, vivendo com um povo estranho, sendo obrigado a trabalhos forçados, talvez dormindo em condições terríveis, comendo coisas que não gostaria de comer. Mas essa menina era diferente. Eu sou apaixonado por essa menininha. Ela era diferente. Sabe, ela não teve medo de se posicionar. E como eu disse, romper a barreira de ser um servo e se dirigir ao seu Senhor era algo que não era fácil. E ela fala: epa, Senhor Naamã, eu sei um lugar que vai resolver o problema do Senhor. Lá na minha terra tem um profeta que pode tirar toda essa lepra e o Senhor ter pele saudável de novo. Muitas vezes nós reclamamos, pastor, a gente questiona, a gente fica bravo porque movimentos A, B, C, G, L e tantos quantos defendem a sua bandeira e gritam e vão para as ruas e vendem o seu peixe e tentam impor as suas ideologias, ideologia do império das trevas. E nós que temos o império da luz, nós que temos a verdade, nós estamos calados. Nós estamos assistindo calado, pastor. Parece que o inferno está vindo para cima da gente e a gente está assistindo calado. Mas a Bíblia diz o seguinte, lá em Mateus 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. É o contrário, é a igreja indo e ecoando o inferno, e a igreja indo e ecoando o inferno. Abra a boca. Deixa Deus te usar. Fale. Tem tanta gente já querendo pulverizar a nossa fé, tentando destruir as nossas famílias, e a gente não pode assistir esse negócio calado. Nós somos servos de um Deus todo-poderoso. Sabe, aquele que usou a vida de tantos para abrir o Mar Vermelho, aquele que ajudou outros a reconstruírem muralhas, aquele que andou por sobre o mar, ele continua operando do mesmo jeito. Num momento diferente, em circunstâncias diferentes, mas ele continua o mesmo. Onde estão aqueles que vão pregar as boas novas aos quebrantados, aos encarcerados, libertar os cativos, como diz lá em Isaías 61? Onde estão aqueles que vão consolar os que choram? Nós não podemos ser tímidos em relação ao reino de Deus. Nós não podemos deixar para o outro fazer. Quantas pessoas passam por você durante a semana sem esperança? Talvez você vai ser a última chance dele de ouvir alguma coisa de bom. Sem, sabe, uma direção, precisando de uma oração. Quem sabe um simples abraço. Lá no comércio a gente tem a oportunidade, ou mesmo no comércio, de poder perceber a vida das pessoas. No comércio a gente tem essa facilidade. E a gente tem podido orar por pessoas, a gente tem podido fazer a diferença na vida das pessoas. Talvez você não tenha facilidade de trabalhar no comércio, uma livraria evangélica como eu. Mas dentro da repartição onde você trabalha, pessoas sofrem também. Dentro do escritório, dentro da sua família.
Você pode ser a última coisa que eles esperam. Você pode transformar a vida deles. E diz esse mesmo texto de Isaías que edificarão lugares antigamente assolados, restaurarão antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Não deixe a chama missionária apagar dentro de você. Não deixe dos seus olhos brilharem quando você se depara com a palavra. Não se cale perante os milagres que você tem vivido. Porque às vezes o dia a dia de uma vida cristã traz a gente um certo conforto. E aí a gente deixa de fazer tanta coisa por causa desse conforto. A promessa que valia nos patriarcas, nos homens do passado, ela continua valendo para mim e para você. E a gente não pode se dobrar. E eu queria concluir essa palavra dizendo que eu preciso que você saia daqui nessa noite, mesmo sabendo que congrega numa igreja abençoada, pastor, em nome de Deus, convive com pessoas muito legais. Deus não te criou para você ficar o resto da sua vida orando por você, pedindo prosperidade, pedindo porta de emprego, cura para você e para o seu. Deus te fez com um propósito. Deus não quer que você fique sentado, salvo e sossegado dentro das quatro paredes da igreja. Deixa o Espírito de Deus falar. Fala assim como Isaías e tantos homens de Deus. Envia-me a mim. Manda uns esquisitos passar perto de mim, Deus. Me dá a oportunidade de falar do teu amor às pessoas. Que eu seja essa testemunha viva nas tuas mãos. As pessoas estão sedentas, meus irmãos. O fim está próximo. E a gente não tem ouvido, às vezes, nos púlpitos. Creio que aqui sim. Lá no Primavera a gente tem falado. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Você tem percebido a lua de uma forma diferente? Você tem percebido e ouvido falar em terremotos em lugar onde antes não tinha? Você tem percebido o mar tomando lugares que eram seus? Os sinais da natureza estão aí. Não vê quem não quer. Pode ser que volte essa noite. Eu não sei. Pode ser que volte amanhã. Mas uma coisa eu sei. Ele vai voltar. E nós precisamos entender isso. E os campos, irmãos, estão brancos para a colheita. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Você não está aqui à toa. Hoje. Às vezes você está pensando assim, poxa, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Poxa. Mas se você está aqui hoje, essa palavra é para o seu coração. Deus quer usar a sua vida. Deus quer que você coloque para fora os valores do reino de Deus. Que Ele te transportou do império das trevas. Te trouxe para o reino do seu amor. Alguns anos atrás, tinha uma música da Shirley Carvalhais. Essa música, ela retratava o fim dos tempos, o arrebatamento. Eu não estou aqui discutindo a forma teológica da música. Mas tinha uma estrofe que mexia comigo. Que falava assim: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Esse povo não pode ficar calado, irmãos. O que você está fazendo com a sua vida? Para os anos, para os meses, para as décadas que te restam, se Jesus não voltar amanhã. Seu propósito começa e termina em Deus, irmãos. As outras coisas são acessórias. Ele vai suprir as suas necessidades, Ele vai abrir as portas para você. Isso é público e notório. O que você está fazendo, irmão? O seu respirar, o seu exalar do bom perfume, aquilo que você tem feito. Quando você vai na padaria, você é um servo de Deus. Quando você vai para a escola, você é um servo de Deus. Quando você vai para o trabalho, você é um servo de Deus.
Muitas vezes você está disfarçado de funcionário público, você está disfarçado de operador ali dentro da usina, mas você é um servo de Deus. A gente não pode desmistificar isso, a gente não pode separar o servo de Deus do operário, o servo de Deus da dona de casa, o servo de Deus de outras funções. Faça alguma coisa, irmão, tenha coragem, tenha ousadia. O servo de Deus é ousado. Pastor Eudes falou da ousadia disso aqui, ó. Quando eu entrei naquele corredor, eu falei assim: ufa, que coisa maravilhosa, que coisa linda. E ele me contou como que foi. Ousadia, ousadia, fé, dependência de Deus, pastor. Não foi você que escolheu a Deus. Primeiro Ele te escolheu, sabe para quê? Para que você vá e dê frutos, e o vosso fruto permaneça, e você faça diferença. Marque a sua história, marque a sua geração, para que daqui a 100 anos, se Jesus não voltar antes, as pessoas saibam quem é você, o que você fez, a diferença que você fez. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos de fato ser instrumentos de Deus, aqui nessa igreja, aqui na comunidade do Floresta, no estado de Minas e até os confins da terra, por onde Deus nos mandar. Estude, ore, leia a Bíblia. Sabe por quê? Você só pode dar aquilo que você tem. A gente quer viver uma vida de faz de conta, vir aqui no domingo celebrar, levantar as mãos. Esse grande ajuntamento dos santos é muito bom, mas a Bíblia diz para você entrar dentro da porta do seu quarto, fechar, e lá em secreto Ele vai conversar com você, Ele vai te abençoar, porque senão você vai ficar contando a história dos outros. Conta a sua história, fala daquilo que Deus fez com você. Muitas vezes a gente, para concluir um curso na faculdade, a gente precisa estudar 4, 5 anos, para viver 70, 80, né? Se tiver uma boa saúde, a Bíblia diz que depois dos 70 é canseiro e enfado. E a gente estuda, a gente quer ser o melhor profissional, a gente quer ganhar destaque e notoriedade da nossa cidade. E para viver a vida eterna, irmão, começa a buscar a Deus, irmãos. Leia a palavra, porque senão você vai chegar no céu, glória a Deus, você vai para o céu, porque o céu não é merecimento humano, o céu é graça de Deus para os seus. E às vezes vão passar pessoas lá no céu perto de você que você não sabe nem quem é. Sabe por quê? Você tinha a oportunidade de conhecer aqui, ó, e você não leu. Peça a Deus para tirar toda a sua timidez e acrescentar ao seu coração ousadia, para que você possa experimentar e ver a salvação na vida de pessoas. Eu queria orar por você. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você de coração fechasse os seus olhos e falasse assim: Senhor, por onde eu passar, que esse bom perfume do Senhor exale através da minha vida, e que eu faça, ó Pai, o seu nome conhecido. Tira de mim a timidez. Ó Deus, eu quero viver o que o Senhor tem reservado para mim. Eu quero entender os seus propósitos, eu quero viver de acordo com a sua vontade, que é sempre melhor que a minha. Ó Deus, que a minha oração e os meus sonhos sejam os sonhos do Senhor. Quero pedir ao anjo dessa igreja, pastor Eudes, que venha aqui orar pela gente, abençoar a nossa vida. Pedir ao Senhor que a gente possa ter mais do Senhor e menos de nós mesmos, que nos dê coragem, ousadia, determinação, e que a gente possa ser o instrumento do Senhor onde quer que nós formos. Amém. Glória a Jesus. Dá para pegar? Eu sei que vocês não ensaiaram, mas será que consegue? Amém. Fecha os teus olhos um instante. Curva a sua cabeça. Pastor Anderson, antes de ontem, foi um dia, foi antes de ontem, ou anteontem. Eu e a minha esposa, nós conversávamos
basicamente sobre essa questão. E algo que nos incomodava, e aquilo nós estamos perdendo o sono, e conversando sobre isso, sobre, Senhor, tem que haver um despertamento na igreja. Nós não podemos ser esses crentes acomodados. Nós não podemos cair nesse engano do inimigo. Existem tantas vidas que precisam ser alcançadas. E como pastor eu falei, Senhor, eu não posso pecar contra o Senhor e contra a sua igreja, nesse despertamento no que cabe a nós enquanto pastores, de ensinar, de instruir, e o que fazer. E às vezes nós nos sentimos tão impotentes em relação a isso. Aí vem o Senhor e traz uma palavra como essa hoje, e tudo a ver com o retiro, e o tema do retiro que nós iremos fazer em outubro: identidade e propósito. Então, igreja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo a nós. E quando o Senhor fala, é porque Ele quer fazer, porque Ele não fará nada sem antes revelar aos seus amigos, aos seus profetas. E o Senhor está despertando homens de Deus para falar ao nosso coração daquilo que Ele tem para fazer, daquele que Ele quer fazer e vai fazer, e quer fazer com que eu e você façamos parte desse grande projeto. Então nós vamos ouvir esse hino, e logo depois estaremos orando. Mas eu quero que você, enquanto escuta esse hino, seja ministrado pelo Espírito Santo de Deus, e faça desse hino também uma oração. Amém? Pastor, fica aqui um pouquinho, nós vamos orar juntos. Aleluia. Sonda-nos, Senhor, tu que sondas e conhece o mais íntimo do nosso ser. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Sim, ó Deus, sim, Espírito Santo. Ama-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha
Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por este momento tão especial e por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu de nos assentarmos aos teus pés e sermos ministrados pelo Senhor através da vida do pastor Anderson, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta palavra, e que esta palavra, Senhor, possa surtir efeito em nossas vidas, na vida de todos nós que aqui estamos, Senhor, a começar de mim. Visita-nos, Senhor, e sonda-nos, e se há em nós algum caminho mau, se há em nós alguma coisa, meu Deus, que esteja impossibilitando o agir do Senhor, o fluir do Senhor em nós e através de nós, meu Deus, que o Senhor tire, que o Senhor arranque em o nome de Jesus. Se existir algum sentimento, alguma falta de perdão, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude em meio às nossas fraquezas, Senhor, em o nome de Jesus. Que da mesma forma, Senhor, que o Senhor usou aquela menina, meu Deus, para ser um canal de bênção na vida de Naamã, que o Senhor use a cada filho aqui, Senhor, como um canal de bênção, aonde o Senhor tem plantado, em o nome de Jesus, a começar em nossa casa, a começar em nossa família, e na sociedade, onde estivermos, Senhor, em o nome de Jesus. Que não falte ousadia, que não falte intrepidez, que não falte, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo, nos posicionando onde estivermos plantados, Senhor, em o nome de Jesus. Seja na faculdade, seja na escola, seja na empresa, seja no trabalho, seja na rua, seja na vizinhança, Senhor, que sejamos a luz que o Senhor diz que nós somos. Meu Deus, que entendamos que não se pode esconder uma cidade que foi edificada sobre os montes, e nós fomos edificados sobre o Senhor, meu Deus, para que através de nós o mundo saiba, o mundo veja que só o Senhor é Deus, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, e que o mundo saiba, que o mundo veja através de nós que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. E se você concorda, diga amém, e bata palmas e glorifique ao Senhor. Oh, aleluia, 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 amém. Não busque títulos, não busque reconhecimento, seja um anônimo, mas seja usado por Deus. Senhor, eu quero ser usado por Deus, que verdadeiramente o Senhor, eu diminua e o Senhor cresça, amém. Estenda as suas mãos para cá. Irmã Eli, da família, vocês podem subir aqui, por gentileza? Vocês têm autoridade e propriedade. O Senhor tem essa autoridade, essa propriedade para ministrar daquilo que foi ministrado nesta noite, porque a família está no altar do Senhor, amém? Estenda as mãos para cá. Senhor nosso Deus, queremos Te louvar e Te agradecer. Eu Te agradeço, Pai, muito obrigado por este presente. Muito obrigado, Senhor, por me conceder a graça de me assentar esta noite para ver este homem de Deus ministrando a Sua palavra com tanto amor, com tanto zelo, com tanta paixão, Senhor. Como é prazeroso se assentar para ouvir de alguém que tem propriedade, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo cuidado, pelo zelo do Senhor para com esta família. Meu Deus, eu Te louvo pela obra que o Senhor tem feito ali no bairro Primavera. Que o Senhor abençoe a vida do pastor Vanderlei, que abençoe o Teu servo para que está nos servindo nesta noite. Que este ministério continue frutificando e crescendo para a glória do Teu santo nome. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Senhor continue sendo derramada sobre a vida do pastor Anderson e toda a sua família. Meu Deus, que esta família, por onde passar, elas possam deixar o bom perfume de Cristo, Senhor. Que continue sendo
a carta aberta do Senhor, a carta que este mundo lê, que continue, meu Deus, o nome do Senhor, meu Deus, o Senhor sendo visto e glorificado através deste lar. Guarda-os, proteja-os, livra-os de todo mal, e que se cumpra, Senhor, todos os planos, todos os projetos que o Senhor tem para serem feitos na vida dos teus filhos e através da vida dos teus filhos. Meu Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Posso dar um abraço? Aleluia.